Olá a todos que fazem o rádio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se fala de rádio, é mundo do rádio. Afinal de contas, o que é que um programador musical faz numa rádio? Temos o software. Ele faz tudo. Olha só, se eu quiser, por exemplo, aqui em programação. Aqui na programação, né? Eu tenho a minha programação de 0 a 23 horas. Eu posso simplesmente, aqui no horário de 8, né? Na hora 8, eu posso vir aqui e clicar em F10, que ele já me dá um roteiro do que eu vou programar. Certo? Ele já me dá um roteiro do que eu vou programar. Se eu tenho como fazer isso aqui, por que o programador musical é necessário em uma emissora de rádio? Pergunta boa, e eu vou dizer para vocês que é muito necessário um programador musical. O intuito de uma rádio de sucesso não é apenas tocar música, não é apenas misturar os áudios, mas sim de fazer algo impecável, algo que desperte no ouvinte o desejo de continuar ouvindo aquela emissora por mais e mais tempo, até que o dia se passe e ele nem perceba que passou um dia inteiro escutando aquela estação. E é por isso que um programador musical, ele sempre está atualizado, ele sempre está buscando se reinventar, ele está sempre por dentro de tudo que é lançado no mercado musical, no mercado da música, porque é importante. Então, quando um programador musical chega para trabalhar, ele vai ter lá relatórios, ele vai ter um material que vai explicar para ele, olha, essas músicas aqui, isso aqui é o cast da emissora, você tem que tocar tantas vezes essa aqui, tantas vezes essa aqui, tantas vezes essa aqui. Isso dentro desse horário. Por exemplo, quando a gente vai cadastrar aqui, não tem aqui, deve tocar 0 vezes das 7 às 19 horas, não é isso? E aí temos que tocar aquela quantidade de vezes de acordo com a programação. E é aí onde o programador musical entra. Sem contar também que tem os pedidos musicais. Se eu gerar a programação aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. Não, aqui eu errei de atalho, é esse aqui. Vamos supor que eu gere essa programação aqui. Vou escolher essas vinhetas aqui, hora 8, só para essa hora mesmo. Olha como é rápido. Estou gerando uma hora de programação. Não preciso gerar o dia inteiro de uma vez, porque eu posso querer fazer alterações. Mas se eu quiser gerar para o dia inteiro, eu posso vir aqui em... Novamente aqui. Select All. E ele seleciona todas as horas para mim. Eu escolho as vinhetas que eu quero usar para o dia inteiro e pronto. Mas eu não quero. Se eu fizer isso aqui, a possibilidade dele programar uma música que o ouvinte pediu é mínima. Aquelas músicas que os ouvintes pedem todos os dias, que estão na boca do povo, a possibilidade é mínima. Por quê? Porque ele vai fazer uma separação, e essa separação aqui, ela faz com que os artistas raramente se repitam. Raramente, eu digo quase nunca. Quase nunca se repetem os artistas aqui. Eu nunca vi assim de chegar de uma hora para outra ter o mesmo artista tocando. É muito difícil. Música na mesma hora, principalmente. Eu acredito que isso aqui já seja como fosse uma inteligência artificial. É só você... Você usa também? Você usa aí os módulos da Pulsar? Faz um teste. Faz um teste. Tenta para ver. Gera as programações e fica observando se tem artista próximo, se tem artista na mesma hora, a não ser que você permita. Do contrário, você nunca vai ver artista no mesmo bloco, na mesma hora, e nem próximo de uma hora para outra. Você não vai ver. Então, partindo disso, o programador musical, ele é indispensável. O que podemos fazer aqui é se orientar. Por exemplo, ele pode se orientar, se tem um modelo aqui padrão para ele utilizar, ele vai se orientar porque ele sabe que a categoria é essa. Então, ó, se ele
dá aqui um Y, ó, já vem a categoria certa já. Então ele clica em Enter e vai buscar aqui o intérprete, por exemplo, é porque são tantas músicas nessa pasta de sucessos, mas se ele buscar um Level 42, deixa eu ver. Level, tem Level? Não tem, não tem. Mas eu vi que tem Legião Urbana, ó. Legião Urbana. Se ele quiser Monte Castelo, ele busca aqui Monte Castelo e dá 2 cliques. Então ele vai saber as músicas que os ouvintes estão pedindo. E você vê que ele pula da janela, não. Ele pula daqui, da parte da vinheta, para a música. Você vê que ele não vai em sequência agora. Ele pula já para onde tem a categoria musical. E eu vou aqui somente, eu posso pegar as janelas, deixar uma do lado da outra aqui e ficar somente aqui, ó. Tá vendo? E aí, outra música, por exemplo, eu posso também buscar aqui. Então, isso, para quem trabalha 6 horas, isso aqui o camarada tira de letra, porque ele não vai gastar para fazer 1 hora, 10 minutos ele não gasta, entendeu? Ele não gasta 10 minutos para fazer nada aqui, porque é muito rápido. Então, ele já sabendo quais as músicas que ele vai tocar, o que ele vai mandar para a programação, não tem nem com que se preocupar, porque é tudo aqui. Digitou o nome, beleza, tá lá o relatório, a direção da rádio quer que toque aquilo. Então ele já sabe, ele vai programar. Não é nada feito da cabeça dele, não é ele chegar lá e dizer, eu quero que toque essas músicas para os ouvintes da rádio porque eu gosto. Eu quero que toque essas músicas porque essas músicas tocavam quando eu era garoto. Eu quero tocar essas músicas porque quando eu era jovem eu escutava na rádio A ou rádio B. Não é desse jeito que acontece, entendeu? Você obedece uma regra e essas regras são estabelecidas pela própria direção da emissora. O que o módulo musical fornece é uma ferramenta que vai auxiliar de uma forma que não deixe lacunas, que não deixe nada a desejar dentro da programação. E é por isso que você sempre vê grandes redes de rádios exibindo uma programação redonda, com uma mixagem impecável. As músicas e as vinhetas parece que elas se namoram, entendeu? E tá tudo ali, tudo certinho. Então eu toco Monte Castelo, eu posso ouvir a próxima música que vai combinar numa passagem entre Monte Castelo e a outra música aqui. Por exemplo, ó, essa do Amadeu Ming, entendeu? Então eu posso dar 2 cliques aqui que a música do Amadeu Ming vai para lá, ok? Ó, Ana Carolina. Então você vai vendo também, lembra daquela questão do ritmo e do peso? Numa rádio profissional, numa rádio mesmo que dê importância, isso vai ser de muita utilidade, porque você vai saber controlar a velocidade da programação. Por exemplo, manhã para cima, é a coisa mais alto astral. Embora tenha rádios que tenham um público definido, como por exemplo a Antena 1 da vida. Isso aqui já é música, apesar de que a Antena 1 só toca mais música internacional, não é isso? São mais músicas internacionais. Mas eu posso aqui também trocar. Se por acaso eu quiser trocar aqui, ó. Trocar posição não. Inserir por código, busca automática. Tem aqui uma sobrepor por música. Posição 04. Ó. 04. Aí ele já me deu de novo a janela aqui, não foi? Posição 04. Acho que não. Acho que eu tenho que... É porque quando você já está com a janela, aí ele... Aqui, ó. Categoria. Sobrepor por música. Aqui, ó. 04. Agora sim. Então, uma música mais lenta. Ou... Aqui, ó. Essa aqui. Pronto. Troquei a música e agora eu posso voltar à minha busca contínua e ficar selecionando aqui as inserções.
E vai estar tudo na minha mente, porque uma rádio, até mesmo durante o período em que fica trabalhando, o profissional se acostuma, entendeu? É uma coisa que não precisa você ser expert, não. Você precisa entender a ferramenta para não estar dizendo, eu não estou conseguindo fazer isso por conta disso ou daquilo. Você precisa entender a ferramenta, porque ao passo que você vai trabalhando, você vai se familiarizando com a rádio, com a programação da emissora, e daqui a pouco você vai estar com tudo aqui, ó. Você já vai fazer a programação com a base certa. Você não vai se incomodar se por acaso tiver algo diferente ali. Porque, ó, fazer um bloco de notas e digitar VH, vírgula, HC, vírgula, música A, música B, M não sei o quê. Isso aí é muito fácil. Agora, o profissional é aquele que vem aqui, faz, que entende, que sabe o que está fazendo ali, entendeu? E olha que eu não estou nem programando, né? Eu não estou num ambiente de trabalho, eu estou simulando um ambiente de trabalho para que você saiba e entenda como é que um profissional de uma rádio trabalha. Não é simplesmente chegar aqui e gerar, não. Eu poderia fazer aqui, se eu quiser aqui, ainda aqui eu posso, e ele vai me dar aqui, pronto, a hora 9 eu vou com as vinhetas e ele vai continuar. Tudo que eu deixei, ele vai permanecer. Ele não altera o que eu programei. Pode ver que ele não altera o que eu programei. Ó. WhatsApp do Forno Blondes, Cantare d'Amore, Amadeu Ming e Sweet Love da Anita Baker. Eles vão permanecer, prestem atenção. WhatsApp, Cantare d'Amore e Sweet Love. Aqui ele adicionou só as músicas que faltavam. Sacou aí que essa ferramenta não é brincadeira? Agora presta atenção aqui, faz tem uma opção aqui que você vê duas programações. Deixa eu ver aqui, vê duas programações, cadê? Pronto. Mas ele permite que você veja a programação do outro dia, né? Ele não permite que você veja a programação de outro dia. E não é nem aqui, não é nem aqui. Hoje é 22, né? Não é nem aqui, você vê por aqui, ó. É aqui onde você vê a programação da hora. Aqui, ó. Porque não quer. Ele não quer aqui, cadê? Tá vendo? Aqui você vê a programação, duas programações. Aí se você não quiser, você G, que ele some. Tudo aqui tem atalhos. Depois que você começa a se familiarizar, você vai entender que tudo aqui é por atalhos. Entendeu? Se eu tiver mais de um formato e quiser apenas aqueles formatos no meu horário, eu vou selecionando o formato que eu quero aqui em F11. Ele me dá aqui a minha lista de formatos. Então esse aqui é o PGM, mas eu poderia ter aqui manhã, tarde, noite e fim de semana, entendeu? E só iria usar esse formato, ok? Caso eu não quisesse, eu poderia aqui... Não, não é aqui não, parece que é F9, né? Não... Tem um atalho aqui. Tem um atalho aqui que é lançar formato. Aqui, ó. Ctrl F. Ctrl F. Aqui. Aí você lançaria um formato para todos os dias. Aliás, para todo dia, né? Para todo aquele dia. Você lançaria o formato completo e não apenas para essa hora, como eu fiz aqui, com a hora 9, beleza? Olha aí. Pode ser um pouco complicado à primeira vista. Você pode até olhar e dizer, mas aí, poxa, isso deve ser complicado pra caramba. Depois que você pega o jeito, você fica catucando, você quer catucar, você quer mexer nele de todo jeito, você quer ficar com ele aqui o dia inteiro, sabendo, entendendo como é que funcionam as coisas, porque são muitas funções aqui e todas elas são importantes, principalmente numa rádio profissional. Então todas elas são importantes. Por exemplo, aqui escolher texto, escolher o informativo, break, tá vendo? O relógio de break aqui, é só você clicar na letra B que ele aparece, ó, tá vendo?
Letra B. Aqui. E ele aparece o break da hora, tá vendo? Ele aparece o break da hora aqui, ó. Tá vendo? Ó, 9h30. Vai para você inserir um break, né? Aí, ó. Você dá um enter, certo? Ó. E ele pede a posição. Você fecha. Se quiser adicionar um break. E é muito fácil, muito fácil. Tudo isso eu fiz através daqui, ó. Olha como eu fiz aqui. Aqui eu selecionei uma vinheta diretamente da pasta. Selecionei a vinheta diretamente da pasta. Coloquei o break no meio, porque eu não quis vinhetar meu break de forma manual. Então eu coloquei a vinheta de saída de break. Depois entra uma música e vem a vinheta, vinheta, música. Todas essas músicas sucesso porque é um teste. Então não precisava fazer uma programação como se fosse uma rádio mesmo. Apesar de que aí já expõe bem como é que é feito. Então aqui é a mesma coisa. Vinheta selecionada diretamente da pasta. O break. Tá vendo? E outra vinheta. E depois finaliza. Aqui, quando ele entra, ele mantém a última música aqui, ó. Tá vendo? Quando ele todos eles, quando ele entra, ele abre e mantém a última música. Ou seja, a última música tá tocando, aí vamos supor que bata 9 horas. Deu 9 horas ali no relógio, ele carrega essa programação e a última música que está no ar fica tocando. Terminou ela, entra a vinheta, né, de entrada de break, e entra o break. Depois a mesma coisa, saída e volta a música a tocar novamente. Caso você utilize a Voz do Brasil, você pode deixar ele desmarcado, tirar aqui ó, toda a programação. Você exclui toda a programação aqui, deixa vazio, que ele vai deixar a hora 19 sem nada. E ele vai parar a programação assim que terminar. Mas eu aconselho assim, você ter uma vinheta, por exemplo, daqui a pouco, a Voz do Brasil, ou então vem aí, a Voz do Brasil, porque ele toca a vinheta, ele vai cortar, você pode fazer o seguinte aqui, abrir e cortar o que estiver rodando nessa hora 19, né? Aí você coloca a vinheta, daqui a pouco, a Voz do Brasil, ou então, em instantes, a Voz do Brasil. Aí pronto, ele vai parar e depois você pode aí através de uma entrada de áudio ou então de um programa diferente aí, você pode estar rodando a Voz do Brasil, beleza? Você pode estar rodando a Voz do Brasil. E aí tem uma situação que você pode programar aqui. Você pode programar o operador aqui, ó. Aqui inserir, ativa operador, desativa operador, ativa automático. Então você vai, quando você colocar, você já ativa o automático. Sabe por quê? Porque quando for a hora, ele vai carregar a programação. Ele carrega a programação e quando for a hora, ele entra, entendeu? Ele entra o automático e aí a programação já carrega com ele tocando, entendeu? Porque ele não está ali em pausa. Você pode colocar também uma pausa se quiser, entendeu? Porque ele fica na pausa e quando entrar, ele já mantém o áudio. É fácil, é fácil, é fácil. Tem exemplos melhores aqui. Beleza? Então é isso. Agora você sabe como é que faz um profissional de rádio. Ele não chega lá com a mente do jeito que quer, o que ele quer fazer e faz não. Já é tudo certo já. Ele só faz usar o conhecimento dele para inserir as músicas da maneira correta na programação. Beleza? Valeu, um abraço. Eu me chamo Emerson. Se tiver dúvidas ou quiser falar comigo, acessa aí o nosso canal. Se inscreve, já deixa a sua inscrição lá garantida, porque aí sempre que tiver vídeos novos, ativa o sininho, né? Sempre que tiver vídeos novos, você será informado ou não pelo YouTube, né? E assim, no cabeçalho aí, você tem uns links. Você vai ver uns links aí no canal e você clica em WhatsApp. Você vai lá, clica e já vai entrar em contato diretamente comigo. Ou então você pode salvar o contato
do mundo do rádio, que é o 81998387069. Nos encontramos em um próximo vídeo e eu espero por todos vocês novamente, ok? Um abraço, tchau, tchau.